bem enfático, porque essa palavra ela vai demorar um pouquinho, mas eu sinto de Deus que nós devemos falar sobre isso. Sua Bíblia, por gentileza, 2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 11. Obrigado, querido. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está coberto, é para os que se pede que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Senhor, como diz as Escrituras, temos esse tesouro em vasos de barro, e nós te pedimos que nessa manhã o Senhor aprofunde o meu coração, o nosso coração como igreja, que saiamos daqui convictos, Senhor, que tudo que nós iremos ministrar é para a honra e para a glória do Teu nome. Nos ajuda, nos fortaleça cada dia, conforme o que acabamos de ler, Senhor. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, e esse morrer, ele é diário, ele é cotidiano, em todos os sentidos, em todos os níveis. Assim como David Brainerd certa vez orou: Senhor, queima o meu espírito, que o fogo do teu espírito me aqueça, e se assim não for, que o Senhor me mate, me consuma, mas não me deixe viver sem o teu espírito. Esse também é o nosso clamor, Pai. De nada adianta vivermos nessa vida se não for para agradar o teu nome, para representar a grandeza do Senhor. Nos fortaleça nessa manhã, nos dê graça para que a palavra gere vida, e é ela quem nos regenera, quem nos limpa, quem nos purifica, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu acredito que essa tenha sido uma das maiores revelações que o apóstolo Paulo de Tarso tenha recebido da parte do Espírito. Quando ele escreve essa carta, ele está passando por perseguições, por muitas dores e pressões intensas, e é uma das coisas que me faz amar e desejar não só compreender a vida do Paulo, mas também ser parecido com ele.
Eu amo a vida desse homem, porque, humanamente falando, é alguém que viveu o que eu e você vive diariamente, mas é alguém também que foi carregado de uma glória tão grande, tão sobrenatural, que nos faz desejar sermos parecidos com ele. Ele declara algo poderoso aqui. Ele diz que o reino de Deus, ele não é sustentado pela força humana, mas pela glória divina, pela glória de Deus derramada em homens e mulheres frágeis como ele. Eu tenho me aplicado muito nesses dias a princípios judaico-cristãos. Na verdade, já tem muitos anos, mas de um ano para cá eu tenho procurado intensamente buscar verdades dentro do contexto judaico. Recentemente, uns meses atrás, comprei uma peshita, que é um Novo Testamento baseado no fundamento judaico, e eu tenho visto verdades assim tão profundas em Deus, e tenho percebido como a Bíblia ela é tão verdadeira, e como é triste ver pessoas, não estou falando de vocês, estou falando lá fora, que estão longe dessa verdade, e muitos não querem nem saber dessa verdade, muitos até tratam isso com desdém. Mas a Bíblia ela é tão profunda e tão verdadeira, tão intensa, tão cheia da vida de Deus, que nos faz repensar como é que um Deus tão grandioso derramou da sua graça, do seu poder, do seu reino em homens e mulheres formados do pó da terra. Baseado nesse parâmetro judaico, o barro ele sempre carregou uma simbologia, um simbolismo profundo. Por quê? Porque o homem foi formado do pó da terra. A gente já tem falado isso aqui há tantos anos, se não há décadas, Então, o oleiro moldava vasos comuns para uso santos. Quando você vai analisar o serviço do templo, ali tinha várias especiarias, vasilhas e vasos. Então, é impressionante como Deus sempre escolheu pessoas improváveis para manifestar a sua glória e a sua grandeza. E esse é o paradoxo do Evangelho. Deus colocou um tesouro eterno dentro de recipientes frágeis. Então, quando ele diz assim, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Por quê? Porque o ministério nasce da misericórdia de Deus e do poder de Deus, e não do mérito humano. Então, dentro da visão judaico-cristã, ninguém assume um chamado por mérito próprio. Diga assim para o seu irmão: não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Eu estava pensando isso essa semana, fiquei muito em casa trabalhando e ali refletindo, com o Espírito, analisando como pode um Deus tão grande nos escolher, sendo nós tão pecadores miseráveis. E aí é onde está a grandeza de Deus. Ninguém assume esse chamado por mérito próprio. Cada um dos homens de Deus e mulheres de Deus das Escrituras, cada um dos profetas, foram escolhidos pela graça e pela misericórdia soberana de Deus. Nós temos tantos, Nós temos Moisés. Moisés, para quem já estudou, sabe, ele tinha uma dificuldade. Alguém lembra que dificuldade era essa? Ele era gago, Ele não falava legal. Ele tinha dificuldades emocionais, é impressionante. Para isso Deus usou o seu irmão chamado para ser boca dele. Deus já mostrando essa questão da dependência. Nós dependemos uns dos outros. Jeremias ele tinha um problema seríssimo. Alguém que é bom de Bíblia pode me dizer qual era o problema de Jeremias? E vai ser o motivo de um sermão daqui a algumas semanas. Jeremias ele tinha um problema emocional seríssimo. Ele dizia que ele era como uma criança. Então emocionalmente ele era um homem muito instável. Ele vivia pressões como eu e você, mas sempre ele era pego nessas questões emocionais. Alguns anos atrás, lendo um livro, Corra com Cavalos, eu fiquei impressionado. Eu levei quase 6 ou 7 meses para ler esse livro, porque foi de uma grandeza, de uma graça tão grande, entender que Jeremias tinha essa dificuldade, Ele emocionalmente era um cara instável.
Então ele se comportava muitas vezes como criança. Deus muitas vezes teve que ser muito firme com ele, muito duro por conta disso, né? E Davi era o rejeitado, o menor da sua casa, né? Falar de Paulo para mim é um privilégio, porque foi alguém que perseguiu a igreja, que matou muitos dos santos. Eu não tenho como não dizer, pode ser que eu esteja errado, mas quando nós estivermos na eternidade nós vamos saber disso. Acredito que o espinho na carne de Paulo, isso é particularmente eu que acredito, não, assim, tem vestígios bíblicos, mas você é livre para pensar o que você quiser. Mas eu acredito que emocionalmente Paulo tinha consigo um peso, uma acusação, um espírito que vez por outra retornava para atormentar-lhe, né? E para mostrar o quão ele foi mal. Eu imagino na cabeça de Paulo a morte de Estevão, o consentimento da morte, é lógico, ele consentiu com isso, a morte de tantos pais e mães e crianças. Eu imagino aquilo na cabeça, como aqueles verdugos, demônios, vinham para atormentar a vida de Paulo. É retratado isso até num filme recente, eu acho que o mais recente, sobre Paulo, aconselho você até assistir. Eu chorei muito porque é exatamente aquilo que eu acredito. Eu acredito que Paulo fosse um cara que vivesse doente. O John D. Lake fala um pouco sobre isso numa ministração. Então, o apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja, era alguém que odiava a igreja por conta de uma religiosidade pesada no seu coração. Só que quando nós olhamos para a grandeza do nosso Deus, Ele não chama os capacitados. Diga assim para o seu irmão: Ele capacita aqueles que são chamados. Gente, é sabido, e eu quero que você traga isso para o seu coração, porque ainda agora orando ali dentro, eu disse: Deus, como é difícil nós desconstruirmos essa questão do inferno, porque ele tenta todas as formas, o diabo de todas as maneiras, convencer de que nossas limitações anulam o propósito. Anote isso para nunca mais você esquecer. As suas limitações não vão anular o propósito de Deus. Eu tenho dito isso de uma maneira séria. As minhas incapacidades, ou a vilânia, né, da nossa carne, da nossa natureza, elas não vão anular o propósito de Deus. Diga assim para o seu irmão: o nosso chamado não nasceu da nossa capacidade humana. Amém? Ele nasce da misericórdia e do amor de Deus, que se renova a cada manhã, querido. Então, baseado nisso, ele diz que no verso 2, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, dentro do contexto judaico, que adulterar algo santo era profanar aquilo que pertencia a Deus. Anote isso também, é muito importante. Então, é a mesma coisa que profanar aquilo que pertence a Deus. E quando a gente fala daquilo que pertence a Deus, isso causa temor e tremor no nosso coração. Não podemos negociar a palavra de Deus. Isso é inegociável. É por isso que eu me estribo todos os dias. Doa quem doer, ache ruim quem achar. Nós não vamos negociar princípios. Ontem eu estava vendo esses videozinhos, né, que saem de repente, dando um testemunho. Não sei quem é aquele pastor, também não procurei saber quem era, mas eu achei interessante algo que a gente já fala aqui. Ele contando uma experiência de que um camarada casado há 15 anos chegou no gabinete dele e disse: pastor, vim dizer para o senhor que eu estou divorciando. Aí ele foi falar, disse: não, eu não quero que o senhor fale, eu estou divorciando porque eu quero ser feliz. O pastor olhou para cá e disse: deixa, não, mas não quero saber, eu estou só lhe comunicando. Disse: mas não tem nem como eu falar para você. Disse: não, eu quero ser feliz. Então acabou, não quero mais ficar casado. Aí o pastor disse: mas você quer? Não, não adianta o senhor falar nada, eu estou dizendo aqui. E o pastor disse que foi inchando igual um baiacu, olhando para a cara do cara. O cara: mas é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. É que casado há 15 anos já queria divorciar.
Aí o pastor olhou para cá e disse: cara, mas senão eu não tenho acordo, eu quero ser feliz. Disse: mas você não é feliz casado? Não, não sou feliz. Então eu quero divorciar, já estou comunicando e não tem acordo. Aí teve uma hora que o pastor não aguentou, disse: cara, deixe de ser moleque. Aí ele já parou. Esses 15 anos de casamento fez com que você tivesse 2 filhas. Agora olhe para mim, seu moleque. Aí eu falei: caramba, o cara pegou. Você é um moleque, rapaz. Se você casou para ser feliz, então você não deveria casar. Aí ele já arregaçou, né? Ele disse: deixa eu lhe contar uma coisa. Tua mulher ainda é uma mulher nova. Você ainda é um cara novo. Você vai separar para ficar com outra. Você pode ter certeza que ela não vai ficar sozinha, porque vai aparecer um cara para ficar com a tua mulher. Agora só tem um problema. As tuas 2 filhas que você gerou nesse relacionamento, preste atenção que eu vou dizer, podem ser abusadas lá na frente pelo cara que ela vai casar ou por outros por conta da disfunção paternal. Rapaz, o cara ficou em desespero. Aí o pastor rindo disse: deixe de ser moleque, não deixe de ser menino. É um tema de uma palavra que eu estava até querendo ministrar hoje, mas o Espírito me levou por esse caminho, né? Deixando de ser meninos. A gente vai ministrar sobre isso. E eu vindo aquilo ontem, falei: caramba, que voador esse cara deu. Porque ele não entende que pessoas que são egoístas, narcisistas, egocêntricas, elas querem ser felizes. Só que, diga assim para o seu irmão: o evangelho não tem nada a ver com felicidade. Eu já vou de cara também dar uma voadora nessa manhã. Se alguém quer ser feliz, levante-se e vá embora, pelo amor de Deus. Não fique aqui não, porque esse não é o evangelho. O evangelho não se trata de felicidade, pessoal. Se trata de morte, para que você possa gerar vida. Que morte é essa? Das suas vontades e do eu. Se não quer isso, vá para o candomblé, vá para o espiritismo, vá ser muçulmano, vá ser qualquer coisa menos cristão. Porque a base do evangelho, ou o cerne do cristianismo, é: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Se isso não é morte da vontade do ego, eu não sei o que é. Tome a sua e siga ou venha após mim. Então fique à vontade. Mas se você está no evangelho para ser feliz, sinto lhe dizer, esse não é o seu chamado. E eu estou só começando. Por quê? Porque dentro desse princípio, nós não podemos negociar a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que não pode haver manipulação da palavra. Eu não posso agir com astúcia, tentando dar jeitinho. Nós estamos dentro de um período político. Está sendo gravado, né? E eu fico impressionado com as pessoas. Eu não vou falar aqui o que aconteceu ontem, porque pode ser que a criatura que falou comigo ontem ouça, né? Não é da igreja. Mas eu fico impressionado como as pessoas são vilânicas. Como elas foi um pastor, né? Meu Deus do céu, chega a me dar uma agonia. Irmão, não existe astúcia no evangelho. Não existe negociação, não existe manipulação. Diga assim para o seu irmão: não existem mensagens agradáveis ao ego humano. Diga isso para ele. Não existe, pô. Pelo amor de Deus. Eu fico preocupado com esses movimentos. Eu estava recentemente ouvindo uma palavra de um grande homem de Deus, onde ele dizendo que a nossa geração tem cantado muito fogo, tem muita lenha para queimar, tem muito fogo, mas quando você vê não sobra nada, é só cinza. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer um evangelho que agrade ao ego humano. É uma performance, mas na hora de morrer, na hora realmente de pagar o preço, muita gente tem fugido do propósito. Diga assim para o seu irmão: o evangelho também não é entretenimento. Para isso tem a Netflix, Amazon Prime, e aí por aí vai. O evangelho não é entretenimento, querido. Diga assim para o seu irmão: o evangelho é confronto, o evangelho é arrependimento e metanoia. Amém? Posso continuar ou paro por aqui? Você estando de jejum fica melhor, né? Fica mais fácil. Então, dentro do princípio judaico-cristão, os grandes homens de Deus, os grandes mestres rabinos,
Eles ensinam até hoje que a verdade de Deus é como um fogo. Por quê? Porque ela aquece, ela ilumina. Amém? Mas diga-se para o seu irmão, ela também consome a impureza humana. Diga assim: você está disposto a ser consumido das suas impurezas? Ou vai querer viver ainda com o ego inflamado? Dá para continuar? Amém? Você segura a onda? Dá mesmo? Bora. Qualquer coisa, se não der legal, você levanta, toma uma água, respira fundo e volta. Porque a gente só está aqui em 20% da palavra só. Então, muitos hoje, querem um evangelho de conforto. Uma palavra que massageia o ego, suas emoções. Mas não há transformação de caráter. Uma decisão de morrer para suas vontades, sejam elas em que nível for. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Ontem eu me lembrei do saudoso William Billy Graham. Ah, como eu lembrei dele. Eu era menino na fé, quando eu li um livrinho, um livreto que infelizmente não está mais comigo, só Deus sabe onde ele está. Acredito que deve estar por aí, há mais de 35, 38 anos atrás. A âncora da alma era o título do livrinho. E o Billy Graham dando vários exemplos de como nós somos instáveis emocionalmente. E ele conta uma experiência que de vez em quando eu e você vivemos. Não me pergunte, mas ontem, devo ter comido alguma coisa que me fez muito mal. Irmão, eu não falei nada, mas ontem eu em casa, sozinho ali, fiquei no sofá e disse: meu Deus, parece que eu vou morrer. Que coisa ruim, um desarranjo tão pesado. Na madrugada deu calafrio. Aí me lembrei quando ele no livro diz assim: hoje você pode comer algo que de repente faça mal ao seu organismo, ao ponto de você achar que você vai morrer, mas no outro dia você está bem. Me acordei zero bala, E eu digo: meu Deus, como nós somos inconstantes. Então viver o evangelho, ou ser consumido nas nossas impurezas, tanto faz com saúde, sem saúde. Que muitos querem o evangelho somente de praticidade, de facilidade. Só que o evangelho, ele precisa voltar à pureza da palavra, sem mistura, sem apelo comercial. Tem muita performance hoje, beleza, tudo certo. Temos um trabalho midiático extraordinário, a nossa igreja também trabalha. Mas eu analiso hoje algumas instituições religiosas e eu fico desesperado quando eu vejo que por trás há só uma performance. E os incautos não conseguem enxergar isso. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um trecho sobre a morte de João Hus, ou o Ganso. Um homem letrado, catedrático, reitor de uma universidade, um homem que encontrou nas escrituras a verdade. E ele começou a bater de frente contra o concílio católico, e convidaram ele para uma conversa. Disse: não, fique tranquilo, porque como ele era um reitor de universidade, um homem muito influente, ele, de certa forma, estava influenciando muitas pessoas. Isso começou a preocupar o clero católico, que o convidou para uma boa conversa. Se preocupe não, porque aqui a gente vai somente conversar com você e a gente quer te ouvir. Só que quando chegou lá, na verdade era um tribunal. Já estava preparado uma cela, já estava preparado uma fogueira. João Hus, quando foi confrontado, disse: por que você anda pregando essas coisas? Ele disse: porque é a verdade de Deus. Ele disse: então, já que é a verdade de Deus, você vai ser queimado vivo. Ele disse: não tem problema, mas eu não vou de maneira nenhuma voltar àquilo que é verdadeiro. Aí eu fico pensando: que amor é esse de alguém que de certa forma consegue dar a sua vida de maneira até despretensiosa, ao ponto de olhar e dizer assim: se vocês encontrarem nas escrituras algo que vá de encontro àquilo que eu creio e que é verdadeiro, me mostrem, porque eu, de certa forma, me retrato agora. Encontrem nas escrituras alguma coisa do que eu falei, porque ele era contra indulgências, ou seja, pagamento, pagamento para ir para o céu. Isso está em moda. Isso está em moda hoje. Hoje nós já temos um tempinho, Essa teologia da prosperidade tem pego os incautos. Para você ser feliz, você tem que dizimar, tem que dar muito, tem que ofertar.
É uma negociação, você dá com uma mão para receber com a outra, isso não existe. Então João Russo foi de contrário a isso. Ele também foi muito firme em relação a algumas ideias romanas que foram trazidas para dentro do catolicismo. Então ele botou focando. E o mais nobre de tudo é que quando ele está na fogueira, ele começa a cantar um hino. E ele, antes da morte, muitos dizem que ele em momento nenhum chorou ou esboçou tristeza. Pelo contrário, ele gritava: queime mais fogo ainda, porque hoje eu vou estar na ceia com o meu Senhor. Mas antes de morrer, alguns dizem que inclusive ele não sentiu dor nenhum. Segundo dizem, ele sorria e fechou os olhos. Eu acredito que Deus o poupou daquela dor, mas ele declarou: e se vocês agora estão matando um ganso, porque Rus, né, esqueci o país, parece que é tcheco, se eu não me engano, alguém consultei para mim se é isso mesmo, se é na linguagem tcheca. Rus significa ganso. Aí ele disse: daqui, vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder queimar vivo. E 100 anos depois, nasce a reforma. Na verdade, nasce Martinho Lutero, que traz a reforma com as suas teses, né, em relação à desconstrução do catolicismo. Tanto é que hoje esse movimento naquela região tem como figura um cisne. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro, querido, ele não traz performance, ele não tem impureza, ele não é um comércio espiritual. Paulo disse que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, verso 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual a imagem de Deus? Eu acho isso extraordinário. Paulo, ele de certa forma mostra que há uma guerra espiritual, há uma batalha que tem sido desenvolvida, e muitos incautos não conseguem perceber isso. Não conseguem entender. Estava com o professor Alessandro essa semana, e um rapaz de gente boa disse: pastor, esse cara aqui eu estou evangelizando para ele. Ele aproximou, e ele começou a contar um pouco da vida dele. Eu disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu contei um pouco da minha história. Ele disse: você tem que entender uma coisa, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, e nada do que você fizer no mundo físico pode combater no mundo espiritual se você não se posicionar em Cristo. Porque ele estava tentando vencer algumas circunstâncias dentro de um processo depressivo pesado. Eu disse: não adianta, eu sei o que eu vivi, é demônio. Há uma guerra sendo travada, há uma batalha espiritual invisível. E dentro da cosmovisão judaica, entenda o seguinte: luz representa revelação, verdade, presença divina. As trevas representam confusão, engano, afastamento de Deus. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo veio como a luz do mundo, mas a própria palavra diz que muitos preferiram as trevas. Isso é ruim. Por quê? Porque tem muita gente boa, agora sim, inclusive no nosso meio, ouvindo o evangelho, mas infelizmente estão espiritualmente cegas. Por quê? Porque ainda vivem para o ego, ainda vivem centrada no eu, na maneira de pensar, tem a mente cauterizada. E hoje, mais do que nunca, com o avanço tecnológico, científico, né, toda essa situação que desemboca na humanidade para levar o homem a ser feliz pelo dinheiro, pela tecnologia, né? Estou deprimido, vou para o shopping passear. Estou deprimido, vou fazer uma viagem. Estou meio triste, vou assistir um bom filme. Não estou dizendo que isso é ruim, mas baseado nessa falta de discernimento espiritual, muitos estão sendo pegos. Entra ano, sai ano e você não rompe. Por quê? Porque você está dentro de uma batalha espiritual, dentro de uma guerra, e não consegue discernir isso. Sabe? E dentro desse contexto, gente, a cegueira espiritual, eu acredito que ela é mais danosa do que a cegueira física.
O cara que é cego fisicamente, ele é poupado de algumas coisas, mas a cegueira espiritual pode levar a pessoa a um nível de destruição, e não só a ela, mas sabe, aos que estão rodeados. Ser casado, meu Deus, como isso afeta a mulher, ou o marido, ou os filhos. Ser solteiro, filhos que, por conta de decisões erradíssimas, afetam seus pais, seus irmãos, e aí vai. Essa semana, nesses noticiários, duas moças, né? Duas irmãs, inclusive uma era tão parecida com alguém que já congregou, que na hora que eu vi a foto eu pensei que era, fui ler a matéria e graças a Deus não era. Ela e a irmã estavam bebendo. Alguém viu essa reportagem aqui na Santa Amélia? O cara simplesmente chegou, sacou a arma e pipocou uma delas. A outra parece que também foi ferida, né? Se eu não me engano, né? Eu falei, meu Deus, o que leva duas jovens tão bonitas, sentadas, bebendo? Cegueira espiritual. Eu falei, meu Deus, a cegueira espiritual é mais danosa que a cegueira física. E nós precisamos compreender que a nossa luta, sabe, eu louvo a Deus por uma coisa só. Eu não presto, irmãos, eu sou só misericórdia na minha vida. Mas eu todo dia digo para Ele, quando eu me acordo, todos os dias digo, Senhor, obrigado. Porque esse discernimento está no meu coração e ele é proveniente da Tua palavra e do Teu Espírito em mim. Da consciência de que a minha luta não é contra carne e sangue. Chega quase a ser um mantra todos os dias quando eu estou orando. Minha luta não é contra carne e sangue. Aí digo mesmo, é contra essas pestes, é contra esses lacaios. Já falo já na segunda pessoa, desgraça, você está aqui do lado, eu sei que você está me observando. A moral é essa, não tem outro caminho. Porque se você não consegue discernir isso, você está acabado. Porque você vai achar que são coisas suas muitas vezes, e não são. É lógico que nós contribuímos. Aí Paulo, de maneira bem alegórica, né, ele diz assim, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque Deus lhe disse das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo na face de Deus. Da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E aí eu olho para essa mensagem e o cerne dela e vejo que Paulo aqui, de uma maneira profunda, então, abre a nossa visão, a nossa mente. Lembrei agora de um pastor que uma vez pregando sobre Paulo disse assim, que Deus do céu olhou para o Espírito Santo e disse, caramba, ele foi tão profundo, né? Que eu acho que nem nós faríamos o mesmo. É lógico que é muita pretensão, mas é verdade, Paulo aqui foi profundo, cara. Olha o que o cara diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E esse é o centro da mensagem. Vou voltar à simbologia judaica, né? Porque eu amo isso aqui. Então, dentro do simbolismo judaico do barro, desde o Gênesis, e a gente já prega isso a vocês há tanto tempo, o homem é associado a Adamar, ou ao barro vermelho. Por quê? Por que o homem é associado ao barro? Alguém pode me dizer? Porque de repente Deus poderia construir o homem do ferro, sim ou não? Sim. Da rocha? Sim. Mas ele constrói do barro. Por quê? O que ele está nos ensinando nisso? Vamos lá. Primeiro, alguém aqui já quebrou um vaso de barro, uma caneca de barro, uma jarra de barro? Teve assim, infelizmente quebrou. Eita, poxa. Então isso demonstra fragilidade. Nós somos frágeis. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Às vezes eu erro e peco muito porque eu não...
ainda não consigo discernir que o outro, como eu, é barro. E eu sou tão firme e tão duro em julgar o outro, em apontar o outro. Deixa eu te pedir uma coisa a todos vocês, especialmente pastores. Precisamos ter muito cuidado como nós falamos das pessoas. Eu sei que elas são difíceis, mas você também é difícil. Eu sou difícil. Somos muito rápidos em julgar. Queremos que o outro pense como nós, haja como nós. Não é assim. Eu estava assistindo uma palavra, acho que pela quinta ou sexta vez, ontem no meu carro, do T.L. Osborne. Eu vou colocar essa palavra nos grupos. E eu fiquei impressionado. O T.L. Osborne sempre foi um cara muito posicionado no mundo espiritual. E o ministério dele era um ministério de guerra, de expulsar demônios, de ser firme. Mas ele conta uma experiência que ele viveu, onde Deus falou com ele: hoje você não vai falar sobre isso, hoje você não vai. Eu quero que você fale sobre o meu amor, porque é na base do meu amor que eu curo as pessoas. Não é que Deus estava dizendo para ele que ele não deveria pregar mais, mas naquele momento, ele disse que começou a falar sobre o amor de Deus, sobre a importância do amor e como as pessoas foram curadas. Ele não conseguiu ministrar outra coisa a não ser o amor de Deus e como o amor de Deus transforma, como o amor de Deus atrai. Ouvindo essa palavra eu chorei muito, porque muitas vezes nós somos tão duros. Queremos que o outro se amolde a nós, seja parecido conosco. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, né? Eu estou chegando a quase 60 anos de idade já, graças a Deus. Se Jesus não voltar, vai passar muito mais. Mas eu aprendi e estou aprendendo que eu não mudo as pessoas. E eu vou ser muito honesto a vocês. Eu não quero mais ter a pretensão de mudar ninguém. Se a pessoa não for convencida por si própria, se ela realmente não compreender e não entender que ela precisa de mudança, mas eu estou aqui para te ajudar, como um bom granjeador de talentos, como um banqueiro. Então, a pessoa não muda. Porque a fragilidade do barro, gente, meu Deus do céu. Bom, mas o barro por si só toma forma, sim ou não? Não. O barro por si só não toma forma. É preciso que alguém dê forma ao barro. Assim como o vaso de barro é frágil, o vaso de barro também é dependente de Deus. Ele é dependente de Deus. E sabe, a maioria das pessoas não querem morrer para Cristo porque elas não querem ser dependentes de Deus. Elas querem viver a vida como acham que tem que viver. Então, fora da dependência de Deus, nós temos sérios problemas. Então, você é frágil, mas você também é dependente. Agora, é interessante. Vamos analisar comigo. Se você pegar o ouro, o metal ouro, e deixar ele no tempo, ele se estraga? O ferro? O ferro sim, o ferro se estraga. E se você pegar o barro, ele no tempo se estraga? Sim, se dilui todinho. Se dilui todinho. Eu tinha uma canequinha lá de barro, que ela começou a descascar, né? A gente teve que jogar fora. E olha que bem guardada dentro do armário, e a gente só tomando uma aguinha, que é gostoso tomar uma aguinha numa canequinha de barro. Quem é a turma que é da época da quartinha? Uau, tem um monte de gente velha aqui já. Igual eu. Aqueles filtros de barro, quem alcançou? Eita, na vela de enxofre, né? Na água fria, né? É gostoso você tomar. Só que essa caneca, ela começou a... E ela não estava no tempo, sabe? Diga assim para o seu irmão: você é temporário. Escreva: você é temporário. Diga assim: se Jesus não voltar, você vai passar e eu também. Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor. O problema é que as pessoas acham que elas ficaram para semente, não vão morrer nunca, e agem com arrogância. Meu Deus do céu. O oleiro mudava os vasos, segundo o rito judaico, né? De forma simples, muitas vezes para transportar
conteúdo valorosos, preciosos, como mirra, como azeite e outras especiarias. Então o oleiro moldava vasos simples, porque ele transportava algo precioso. Muitas vezes era vinho, muitas vezes água, que hoje é tão comum, né? Mas naquela época a água era um bem valioso, você não tinha encanação. Então transportavam-se em vasos de barro, águas para purificação, vasos para limpeza. Mas muitas vezes, ou na maioria delas, esses mesmos vasos ou vasilhas de barro, potes, guardavam pergaminhos históricos mega super valiosos. Recentemente, quem gosta de história sabe ou já ouviu falar dos pergaminhos ou os rolos de Qumran, né, do qual eles pegaram alguns livros proféticos, como de Isaías, de Daniel e outros, fizeram uma comparação com os atuais, bateu até as vírgulas. Então a Bíblia que nós temos é verdadeira, amém? Livros, pergaminhos milenares. Pesquisa sobre isso que você vai ver. Então esses vasos, eles continham também a santa palavra de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu estou olhando para um vaso que contém a palavra de Deus, mas o valor nunca está no vaso, o valor está no conteúdo. Amém? Então, o que é esse tesouro quando Paulo diz aqui? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Sabe que tesouro é esse? Quem sabe? Diga assim para o seu irmão: você é um vaso. Na verdade, diga assim: um único vaso. Você sabia que não existe nada no universo parecido comigo e com você? Não existe. Não existe nada no universo que seja parecido conosco. Deus não criou outro ser como eu e você, como nós fomos criados. Então uma onda aí de que logo logo nós vamos ter alguns ETs aí em evidência. Estou pagando para ver. Mas Deus não criou nada. Os seres criados, querubins, serafins, anjos, arcanjos, não chegam nem perto do máximo da criação de Deus, que somos nós. Amém? Diga sempre ao seu irmão: somos os únicos seres que contêm na natureza corpo, alma e espírito. Algum ser tem isso? Então dá um sorriso, né? Não vou falar porque a gente é servo. A minha mulher: joga um beijinho para Jesus. Não vamos fazer isso, né? Deixa para ela. Mas isso já é motivo para nós entendermos o quanto somos especiais para Deus. O problema é que muitas vezes a gente acha que a nossa capacidade aqui vai mover na mão de Deus, e não é verdade, porque o valor não é o exterior, é o que está internamente dentro de mim e de você. O tesouro é a presença de Deus. Diga assim para o seu irmão: o tesouro é o evangelho de Cristo, é a glória de Deus, é a presença de Deus, é a manifestação do Espírito Santo. Amém? Posso continuar? Nós vivemos em um mundo hoje onde a aparência ela é valorizada. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, não é. Ontem eu estava rindo com a minha esposa. Esses caras são demais, né? Eu não sei quem já viu esse memezinho. Aí o cara começa de uma maneira tão séria, né? Se a bala, é um desenho de quem viu, né? A bala atingiu o estômago de uma pessoa, o cara gordão, né? Aí ela vai, atravessa o couro e vai atravessando a gordura, aquela barrigona cheia de gordura, e antes que ela atinja órgãos vitais, a bala perde a força. Por isso nós estamos pedindo para que você coma bastante pizza, para você ficar bem gordo, para proteger a sua vida de uma bala. Os caras são cômicos demais. Mas, gente, vivemos em um mundo onde a valorização da aparência, ela de certa forma tem desconstruído o nosso relacionamento com Deus. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar. Precisamos nos cuidar em todos os sentidos, é lógico.
Mas mais do que a aparência, Deus vai valorizar o que tem dentro de você. Amém? Isso não é motivo para você não se cuidar, por favor. Mas Deus vai valorizar mais o teu conteúdo. Você e eu podemos estar quebrados emocionalmente, cansados. E vamos ser muito sinceros, tem momentos na nossa vida que a gente fica cansado. Já teve momentos aqui na minha vida que deu vontade de olhar e falar: ó, gente, não vou ficar uns 30 dias sem vir para a igreja. Resolvam aí, por favor. Daqui a 30 dias vocês ligam para mim. Eu vou desligar meu... Já tive momentos assim, de cansaço, de esgotamento espiritual. Mas diga assim para o seu irmão: mesmo cansados, feridos, machucados, nós ainda carregamos um tesouro eterno. Amém? Há uma alegoria extraordinária dentro da questão judaica. Satã, como eles chamam, né? O inimigo das nossas almas, Satanás, o opositor, Satã, aquele que se opõe a mim e a você. Ele vai apontar para o barro. Ele vai tocar no barro. O dedo dele vai ser colocado para mexer no barro, porque emocionalmente instável, a gente não pensa legal. Com dor, quem é que aqui fica feliz com dor? Pode ser qualquer uma. Alguém já teve dor de ouvido? Misericórdia, não está se arrancar. Não, e dor de dente? Gente, que já teve uma boa... Não, boa não, está amarrado. Uma péssima dor de dente. Meu Deus do céu. Dor de barriga, aquela coisa de você ficar... Meu Deus, ontem você tomava Buscopan. Dor de torar. Eu falei: vou tomar um Buscopanzinho para poder aliviar, né? Ninguém consegue raciocinar com dor, mas é onde esse desgraçado toca. Ele toca no barro. Ele vai enfiar o dedão dele, né, as unhas, ele vai cravar no barro. O inimigo, ele não vai olhar o interior. Ele não vai olhar o tesouro que você contém. Ele vai olhar o barro, a vontade da carne. Mas diga assim para o seu irmão: toda a pressão que vivemos não é o fim das coisas. Por incrível que pareça, é o começo delas. É verdade. Vou de maneira bem profunda colocar isso para você. Qual foi o momento mais crítico na vida do nosso Salvador? Mais crítico? A cruz. Foi o momento mais crítico ou não foi? A sua vergonha foi exposta. Seu relacionamento foi cortado com Deus, ao ponto de lhe dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, samar. Deu um branco agora. Eli, samar, sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora, quando o nosso pecado é colocado sobre ele, como Deus é todo santo, teve que virar o rosto. Esse foi o momento mais crítico da vida do nosso Messias. Um momento de maior opressão e dor. Mas ali foi o fim? Foi o começo. Levante suas mãos e diga: por causa daquele fim, tudo começou na minha vida. Esse nível de opressão e de pressão que você está vivendo não é o fim, ele é o começo. Ele é o desbaste de Deus, te preparando, te forjando para algo melhor, se você tiver maturidade para compreender. Porque muitos, infelizmente, preferem sair e ir embora. Essa semana, eu orando, me lembrei de alguns amigos nossos que começaram conosco. Alguns já morreram, outros estão por aí desviados. Mas eu, minha esposa, nós estamos firmes. Depois de 40 anos, vamos fazer agora 40 anos, julho, agosto, setembro, 40 anos caminhando com Jesus. Já é uma boa jornada, não é verdade? E eu tenho dito: Senhor, que esse fogo não se extingua, que ele não se apague. A pressão, ela não é a conclusão ou o término do processo. A pressão faz parte do processo, a gente tem falado sobre isso.
Então a pressão não é o fim. Ele diz no verso 8: em tudo, fala assim, não é em algumas coisas. Fala para você, olhe para mim agora. Olhe para mim agora. O problema do cristianismo é exatamente esse, ou da maioria dos cristãos, é que eles não raciocinam de acordo com as Escrituras, mas de acordo com aquilo que eles vivem em si. Em tudo, não é em alguma coisa, é em tudo somos atribulados. Em tudo. Tem coisa mais angustiante do que esse momento que nós estamos vivendo dentro do cenário político ou do geopolítico brasileiro? Não tem. Eu vou ser muito honesto para você. Minha mulher sabe disso. Eu hoje teria condição de vender tudo que eu tenho e picar a mula. Rapaz, vou para o Paraguai, vou para outro lugar. Vou para Portugal. Há alguns anos, há uns 3 anos, alguns anos não, uns 3 anos, eu estava... essas mensagens que chegam, né, assim, venha para a Espanha e tal, aí fui pegar. A Europa hoje está se tornando um país velho. E a Espanha estava desesperada, porque muitas daquelas terras, parreirais de uva, olivais, estavam sendo simplesmente largados por herdeiros. Alguns não, alguns foram embora, os pais morreram, os avós, e ficou lá. E o governo espanhol estava simplesmente ofertando isso. Você precisava somente ter 120 mil euros, se eu não me engano, na época. Quem é bom de matemática, dá quanto 120 mil euros? Está por 6, não é isso hoje? Vai dar 800 mil. Você se tornaria cidadão espanhol, com direito à terra. Ah, se eu quisesse. Entendeu? Mas nada me tira, não é o dinheiro. Vem a ideia, vem. Todo mundo sabe aqui que eu sou apaixonado por carro. E fiquei revoltado há 15 dias atrás. Mandei até para Daniel, meu filho, para alguns irmãos. O cara mostrando o carro que você compra por 129 mil no Paraguai. Quem viu essa matéria? Viu? Aquilo não é um carro, aquilo é uma espaçonave. 7 lugares. Híbrido. Cara, até o banco massageia você. Aquece o bumbum. Velho, é uma nave. O ambiente interno do carro, a mala, é um negócio assim, que eu digo, meu Deus do céu. Aqui com 129 mil, novo, você compra um up todo completo, um up. Misericórdia. 70% do que a gente paga aqui, 70% é imposto. Eu tive assim, de passagem, eu e minha família, nós fomos para Tríplice Fronteira e tivemos, na época, a benesse de ir no Paraguai fazer compra. Quase fico lá. Nós fomos no shopping, né? Paris Shopping lá. E, meu Deus do céu. O perfume, Polo Vermelho, Polo Red. Né? Aqui, 800 conto, 700. Lá é 150 reais. Irmãos, eu trouxe tanto perfume que eu não sei como passou na alfândega. Mas tem coisa mais triste do que você viver sendo espoliado, sendo arrancado, tendo suas vísceras praticamente tiradas, por conta de um governo nefasto, hediondo. Não tem, é um nível de opressão e de angústia, que misericórdia, onde você, literalmente, eu me encaixo aqui, você se sente esmagado, pressionado, perplexo. Só que eu e você não estamos abandonados. Amém? Não estamos destruídos. Fala assim para o seu irmão: não é um país que vai me fazer feliz. Não é um país. Porque agora, nesse momento, temos irmãos presos lá no paralelo 1040, vivendo de maneira desconfortável dentro de uma prisão. Alguns perdendo a cabeça. Então não caia nessa esparrela. Dói, dói. Machuca, machuca. Você vê tanta injustiça, tanta coisa aberrante. Somos derrubados, mas não somos destruídos. Eu gosto desse princípio espiritual,
que é dado, né, dentro do princípio judaico-cristão. Na tradição bíblica, Deus frequentemente permite pressão para revelar sua Shekinah, sua glória. Uau! Então, dentro da tradição bíblica, olhe para mim agora, por favor. Deus frequentemente permite pressão para revelar sua Shekinah, sua glória. Então, a pressão que você vive não é para te destruir, nem para te matar, é para te capacitar. Amém? As últimas horas de Jesus foi no lugar chamado Getsemane ou Getsemane, conhecido como lugar da prensa de azeite. O azeite só sai da oliva quando ele é prensado. O vinho só surge da uva quando ela é esmagada. Então, dentro desse contexto, eu e você precisamos viver por pressão para que Deus extraia o melhor de nós. Às vezes Deus permite, não é que, tá? Então a luta que nós travamos vai revelar o que Cristo é em você ou não. Amém? Diga assim para o seu irmão: Moisés, quando recebeu a revelação de Deus, ele ficou diante de uma sarça no deserto. Eu já falei aqui que a sarça é um arbusto que ela pega combustão espontânea. Pode pesquisar, já pesquisei sobre isso há décadas atrás. Mas o que impressionou Moisés não foi o fato da sarça estar sendo tomada pelo fogo, porque quando ela era tomada pelo fogo numa combustão espontânea, por conta de um óleo que ela libera, aquela parte era queimada. Porém a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não se consumia. Diga assim para o seu irmão: o fogo de Deus não veio para consumir a sua vida ou o seu chamado. Diga assim, levante sua mão, diga: veio para me purificar. O fogo veio para purificar e dar forma ao vaso. Amém? Vamos lá. Ele diz no verso 10: levamos sempre aonde? Eu acho isso extraordinário. Dentro da alegoria judaica, isso para mim é algo que meu Deus, me aproxima de Deus. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Diga assim para o seu irmão: a nossa luta pessoal é na carne, é no corpo, é no físico, é nessa matéria. Alguém quer morrer hoje? Se quiser, vem aqui à frente que a gente faz uma oração de extremoção agora. Ninguém quer morrer. Mas se Jesus voltar, todos nós passaremos pela morte, ou pelo rito da morte. É um rito de passagem. A morte não é o estágio final, mas ela é o começo da eternidade. Porém, olha comigo, nós precisamos nos desprender de um corpo mortal para recebermos um corpo glorificado. Porque dentro de mim e de você não tem nada de bom, nada de legal. Alguém aqui já teve a experiência de levar uma boa pisada, mas aquela pisada segura, no dedão do pé? Você sorriu? Falou em línguas? Deu vontade de chamar um bom palavrão, foi ou não foi? Ah, se eu quisesse. Não é ou não é? Alguém já levou uma birrada, uma cacetada? Você está assim, de repente vai no móvel, alasca a cabeça no meu Deus do céu, com juízo. Você deu gargalhada? Você falou em línguas? Deu vontade de chamar um palavrão, deu ou não deu? Porque tudo que existe na nossa carne não presta, meu irmão. A Bíblia diz isso de maneira profunda. Nada na carne presta, até a roupa que você usa. Se passar o dia inteiro e não colocar um bom perfume legal, quando chega lá no final da tarde já está começando a cheirar azedo. E se você não pulveriza alguma coisa embaixo das axilas, é um problema,
Pode ser que no final da tarde alguns urubus estejam sobrevoando sua cabeça. Porque a gente não... Até o que sai do corpo, impregnado na roupa, a Bíblia diz que ela tem que ser, por incrível que pareça, queimada. Se fosse olhar pelo contexto do cheiro. Tá certo? Então é só para você entender o quanto nós devemos receber esse evangelho da graça, compreendendo que não é por causa de nós, não é porque eu fiz alguma coisa. Levamos sempre no corpo ao morrer de Jesus. Então, dentro do contexto judaico-cristão, o evangelho, ele vai sempre passar pela cruz, antes de que Deus derrame a sua Shekinah. Dá um sorriso para o seu irmão e diz assim para ele: não existe ressurreição sem morte. Diga assim para ele: você quer ser uma nova criatura? Morra. Acabou, velho. Não existe evangelho sem morte. Amém? Não existe coroa sem cruz. Não existe. Então, dentro do princípio do reino de Deus, morre o ego, nasce o quebrantamento, a humildade. Morre a vaidade, nasce a glória de Deus, a Shekinah em você. Morre a independência humana, o controle humano, e manifesta-se o poder do Espírito Santo. Sabe, existem áreas na minha vida particularmente, eu vejo isso, e na sua, que Deus está quebrando, não é para nos destruir, mas é para fazer com que Jesus ele possa ser exaltado através de nós. Deus sempre vai continuar usando vasos de barro, homens frágeis, mulheres imperfeitas, pessoas que são marcadas pelas dores internas da guerra emocional que você vive desde a sua concepção. A criança está ali no ventre, quentinha, acomodada, nossa, temperatura ambiente perfeita. Nem força faz para se alimentar. Recebe tudo pelo cordão umbilical. É nutrida ou nutrido, dependendo do sexo, de uma forma poderosa e sobrenatural. Mas a primeira coisa que a criança faz ao nascer é berrar, chorar. Porque saiu daquele conforto, saiu daquele ambiente seguro, saiu daquele ambiente protegido. Então, nós somos frágeis, imperfeitos, cheias de dores, de guerras internas. Fique para você. Você já viu quando você se olha no espelho? Geralmente tem algumas partes de você que você não... Pô, poderia ser legal, essa orelha poderia ser menor. Esse queixo poderia ser melhorzinho. Esse nariz poderia ser mais afilado. Esses olhos não poderiam ser tão grandes parecendo jabuticabas. Poderiam ser olhos menores. Pô, de repente, sei lá, as minhas pernas poderiam ser mais grossas, As irmãs, que gostam de um corpo perfeito, pô, meu bumbum poderia ser melhor, sei lá. E aí você começa a se olhar no espelho e achar um monte de defeito, quando não é só um defeito físico. Caramba, eu poderia ter recebido um pai melhor, uma mãe melhor, poderia ter sido amado diferente, eu não precisaria passar por esse nível de opressão, de desprezo, de retaliação. Sabe por que tudo isso? Porque somos homens e mulheres frágeis internamente. É Deus mostrando que nós precisamos depender dele em tudo. Só que tem uma coisa extraordinária que eu quero que você entenda e compreenda. Jesus, o Mashiach, Yeshua HaMashiach, deixou isso bem claro. Quando você se rende, igual aquele publicano, ó Deus, ele bate no peito, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Quando você compreende isso, você está um passo
de manter um relacionamento profundo com Deus e de estar na dependência de Deus. O céu, ele nunca vai olhar para um vaso orgulhoso, independente, rebelde. O céu sempre vai olhar para vasos rendidos, quebrados. Porque Deus quer derramar o seu tesouro nele. Poder não vem do vaso, o poder vem de Deus que habita em nós. Então Deus está procurando sempre vasos que sejam disponíveis, quebrantados, limpos. Vasos que sejam rendidos ao oleiro. Diga assim para o seu irmão: vasos vazios podem ser preenchidos. Vasos cheios de orgulho, do ego, da rebeldia, da independência, nunca poderão ser preenchidos. Já estão preenchidos com isso tudo, não tem como. Não tem como. Não há preenchimento de um vaso que já está cheio de alguma coisa. Não tem como. Sabe? Quando eu e você somos tomados pelo Espírito e passamos a depender de Deus, meu Pai, quando o barro se entrega nas mãos do oleiro, o impossível começa a tomar forma. Tem muito crente querendo fugir do fogo. Tem muito crente. Mas é exatamente no fogo que o vaso ganha firmeza e é moldado. O fogo não vai destruir o vaso aprovado, ele vai moldá-lo, porque o fogo vai revelar pureza, maturidade, resistência. Paulo aqui não está exaltando o vaso, não, pelo contrário. Porque o evangelho não é sobre a capacidade humana, sobre a eloquência, a aparência, é sobre Cristo em nós. Eu gosto muito da vida do Leonardo Ravenhill, escritor do Porque está do Pleno Avivamento, porque ele tinha essa firmeza no coração. Ele sempre dizia que a capacidade, a suficiência vem de Deus e não é nossa. Homens como ele, como David Wilkerson e tantos outros, viveram isso, debaixo dessa dependência de Deus. Porque o reino não é sustentado pela força humana, mas pela glória de Deus habitando em estruturas frágeis como eu e você. O barro é fraco, acabamos de falar, mas quando está nas mãos do oleiro, ele carrega a eternidade. Deus não procura vasos perfeitos, não. O inimigo sempre tenta convencer-me e te convencer de que nossas limitações vão anular o nosso chamado. Só que a rachadura, diga assim para o seu irmão, o pecado que muitas vezes tenta nos dominar, a rachadura no vaso de barro, não vai anular o nosso chamado. Satanás tentou convencer-me e tenta também até hoje a mim e a você de que a rachadura no vaso, e o apóstolo João, se eu não me engano, nas suas 3 epístolas, e todas elas se completam. Ele diz que aquele que não tem pecado não é verdadeiro, né? A verdade não está nele. Ele é mentiroso quando ele diz que não tem pecado. Não é que você vai viver pecando, o pecado está contido em nós. Nós não vamos viver pecado. O pecado é um acidente de caminhada. Mas dentro disso o inimigo tenta nos convencer de que o pecado, a rachadura no vaso, vai tentar cancelar o propósito. Não, a rachadura não cancela o propósito. Ela revela que a glória
muitas vezes, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Diga assim para o seu irmão: a glória não procede de mim mesmo, nem de você, ela procede de Deus. Finalizando, a gente não vai ler, até por conta do horário, né? Falei que era bem extenso, mas se você tiver curiosidade de examinar o livro de Jeremias, no capítulo 18, Deus mostra que tem ainda autoridade sobre o barro. Se você quiser ler em casa, leia capítulo 18 do livro de Jeremias. A área das nossas vidas, algumas áreas que possam, né, de repente, estarem desmoronando, sonhos, emoções, família, algumas aspirações. Mas entenda que muitas vezes aquilo que para você é destruição, para Deus é recomeço. Não importa, meu irmão, se o diabo aponta para você e diz que você é barro, que você não vai conseguir. Não importa. Se o mundo vê apenas barro. O que importa é que Deus vê em mim e em você o recipiente ideal para conter a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Todos os dias o inimigo das nossas almas, Ra-Satã, vai tentar me e te importunar, dizendo que você é apenas um vaso de barro. Não importa aquilo que ele diga. O que importa é que o céu vê em mim e em você o recipiente ideal para conter a Shekinah. O que importa é que o Espírito Santo, como fogo, nos aquece todo dia e trabalha no nosso coração, muitas vezes cansados, quebrados, fragilizados, esquecidos, feridos. Mas é aí que eu e você, como barro, temos que nos entregar nas mãos do oleiro, porque é aí que o impossível começa a tomar forma. O valor do vaso não está no barro do qual ele foi feito. O valor do vaso está nas mãos que o sustentam e no tesouro que ele carrega. Fecha seus olhos. Não interessa o que o inferno tem dito, o que as pessoas disseram e que ainda hoje ecoa dentro das suas emoções. O que mais importa é que Deus nos ama e que nós somos vasos para a glória do seu nome. Fecha seus olhos. Pai querido, obrigado. Não depende de nós. Nunca dependeu e nunca dependerá de nós. Depende do teu espírito. Depende da tua vontade. Obrigado, Senhor, porque a palavra nos fortalece, ela nos molda, ela nos cativa, ela nos sustenta. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vem, Senhor. Feche seus olhos. Ore. Ore ao Senhor. Agradeça a Ele. Apesar das tribulações. Eu sei que muitas vezes você pode pensar: poxa, mas essa não era a vida que eu imaginava. Eu não pensaria que eu terminaria desse jeito. Eu não pensaria que a minha família
pudesse tomar esse rumo. Eu sei que não é fácil. O Evangelho é para pessoas que compreendem e que aceitam a morte do eu, o morrer para si mesmo. Pai, muito obrigado por essa reflexão, por tudo que nós aprendemos com as Escrituras, com homens e mulheres que deixaram esse legado para nós. Homens e mulheres como Leonardo Ravenhill, homens e mulheres, Senhor, que passaram por essa terra, que deixaram um legado. E nós tomamos posse também desse legado. E queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa nos impulsionar a sermos vasos para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, 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 queridos. Amém. Amanhã nós estaremos recebendo o candidato, e deputado federal, Dr. Alfredo Gaspar, vai estar aqui conosco amanhã. Vamos estar orando por ele, pela vida dele. E eu tenho certeza de que Deus, Ele está movendo a sua mão de uma forma sobrenatural. Ele vai usar homens e vai usar também mulheres para serem instrumentos poderosos para trazerem justiça de Deus a essa terra. É muito importante esse momento, Muito importante mesmo. Porque é um homem que eu tenho certeza absoluta de que vai ser senador da República, para defender, assim, pautas, que hoje o diabo, de todas as formas, tenta impor para desconstruir a família, para desconstruir valores judaico-cristãos. Então, são de homens assim e outros que a gente precisa estar orando. São vasos que Deus levanta como Ele quer, amém? Você faz a sua parte, eu faço a minha, eles fazem a dele. Mas o mais importante é que todos nós estamos unidos, ligados a um só propósito, a manifestação do reino de Deus nessa terra, amém? Vá na paz, tenha um sábado precioso para os que têm célula, bom descanso também para alguns. Que Deus abençoe você, que Ele faça resplandecer sobre mim, sobre você, a luz do rosto dele. Tenha misericórdia de mim e de você e nos dê a sua paz.